Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Mensagem de Deus para o seu coração. Graças a Deus, estamos em 2025 profetizando um tempo de novas e grandes oportunidades. E um dos fatores é o tempo. O tempo é um fator fundamental em nossa vida. O tempo, isso mesmo. Precisamos de 9 meses de gestação no ventre materno antes de nascermos. De cerca de 1 ano para andarmos e começarmos a falar, ou pelo menos balbuciar, né, as primeiras palavras, não é verdade? De mais 5 anos para atingirmos certo amadurecimento, a fim de sermos alfabetizados. De 4 a 5 anos para entrarmos na puberdade. De mais 8 para atingirmos certa maioridade. De mais 3 para sermos considerados legalmente aptos a exercer todos os novos direitos civis e a responder por todas as nossas obrigações. Esse é o tempo da vida, não é? Esse processo de crescimento, meus amados e queridos ouvintes, não está restrito apenas ao aspecto físico e biológico da nossa vida. Precisamos crescer também. Precisamos crescer e amadurecer como um todo. A questão psicológica, biológica, emocional e espiritualmente. Sim, precisamos crescer nessas áreas a fim de desenvolvermos todas as nossas potencialidades e assim desfrutarmos de uma existência plena. Claro que, diante disso, precisamos estar então atentos às estações e aos ciclos da nossa vida. Isso é importante. Sempre quando eu dou parabéns, que eu escrevo para alguém que eu conheço e de repente eu parabenizo, sempre eu escrevo, olha, parabéns, que Deus te abençoe nesse novo ciclo da sua vida. Novo ciclo. Então é interessante a gente entender que existem as estações da vida, os ciclos da nossa vida, porque se a gente entende isso, a gente vai desfrutar melhor do tempo e também das oportunidades que nos são oferecidas. De acordo com a Bíblia, o texto famoso aqui de Eclesiastes 3:1 diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Interessante isso aqui. E diz mais aqui: e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo, porque para todo propósito há tempo e modo. Eclesiastes 8, versos 5 e 6, parte desses versículos. Aí eu vou para o salmista, o Salmo 90, um salmo sensacional, que é a oração de Moisés, Salmo 90, o verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Interessante, né? Ensina-nos a contar os nossos dias. Por isso, a importância de você viver um dia de cada vez. É o que eu mais falo aqui. Viver o hoje. Você que está me ouvindo no ao vivo e logo pela manhã, aproveite literalmente o dia de hoje, na sua essência. Busque fazer o seu melhor. Busque se doar, fazer aquilo de melhor que você pode fazer, seja no seu emprego, no seu trabalho, no seu serviço, no seu negócio, enfim, nas suas atividades, até mesmo em casa, cuidando do lar, cuidando dos afazeres da casa, que é necessário, ou você faz, ou contrata alguém para fazer, mas alguém tem que arrumar a casa. Então faça o teu melhor, aproveite cada tempo. Em Efésios capítulo 5, o verso 15 e 16, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo,
porquanto os dias são maus. É interessante, eu já falei aqui algumas vezes sobre isso, porque como a gente está trabalhando numa palavra profética, novas e grandes oportunidades, naturalmente você vai, às vezes, ouvir coisas repetidas, mas não é que é a mesma coisa, são frases, né, da palavra de Deus ou textos bíblicos que nós compartilhamos aqui justamente para você ter um foco, ter um alvo. Então, remir, essa palavra remir nesse contexto aqui, significa salvaguardar, ou seja, aproveitar o tempo e todas as oportunidades com a qual nos deparamos. Aproveitar o tempo e todas as oportunidades com a qual nos deparamos. E aproveito aqui, dentro dessa visão, você precisa compreender que o aproveitamento do tempo, isso é para cada um de nós, do tempo, tem a ver com o modo como nos organizamos e com o estabelecimento de metas e prioridades em nossa vida. Vou lançar um desafio para mim e para você que está interessado no assunto. Vamos essa semana, de hoje a sexta-feira. Hoje é segunda, dia 27. Sexta que vem agora é dia 31 e termina o mês. Então vamos fazer o seguinte. Vamos, diante da palavra de hoje, ver como que estão nossas metas e prioridades em nossa vida. Vamos ver se não estamos um pouco desorganizados na questão do tempo e de metas e de prioridades da nossa vida. E vamos, essa semana, colocar ordem na nossa vida, se é o caso meu, se é o caso teu. Entendeu o desafio? Veja, não é para colocar ordem na vida dos outros, na sua vida. E eu vou colocar na minha, se é o caso. Entendeu? Porque, veja bem, muitos cristãos, isso não é só com cristão, mas principalmente os cristãos, muitas vezes, equivocadamente, pensam que se Deus lhes fez promessas, eles não terão de fazer nada em prol da realização de seus sonhos. Que Deus fará tudo. Então, principalmente cristãos têm, não todos, mas uma parte deles tem essa mania. Deus falou, então vai acontecer. Mas às vezes demora mais porque você não está fazendo a sua parte, entendeu, meu amado e minha amada? Então, eles precisam entender que o Senhor, aqui Deus, Ele abre portas e faz apenas aquilo que é impossível para nós, mas não fará o que compete a nós fazermos, entendeu? Eu preciso fazer minha parte. Me vem à mente aqui algo extra que eu creio que é de Deus, me lembrar, quando Deus quis enviar o dilúvio, Ele sabia que Ele poderia contar com um homem chamado Noé. É o nome do homem, né? Noé. Então tudo que Deus fez, só você lê a Bíblia. Leia as Escrituras, você vai ver, Deus quis fazer alguma coisa, mas Ele separou um homem, para alguns casos uma mulher. Você está entendendo? Como existia ali o juiz na época dos juízes, uma das juízas era uma mulher, uma Débora, juíza. Então você veja bem, então Deus, Ele se conecta com o ser humano. Nós somos a imagem e a semelhança do Altíssimo. Então você não é qualquer um. Vamos fazer um acordo? Pare de ficar se rebaixando, meu amado e minha amada. Pare de ficar falando, eu não sirvo para nada, eu não sei porque que eu nasci. Para que sim, em nome de Jesus. Então eu vou falar alguns pare aqui, dentro dessa reflexão, alguns pare, para você parar. Primeiro, pare de reclamar. Pare de se culpar. Tem pessoas que estão muito ruins na vida e fica pedindo oração pra gente ainda. Mas não está dando certo. O problema não é a nossa oração. É você que fica se culpando. Eu errei nisso, eu errei naquilo, eu errei naquilo. Amado, errou, se conserte e pare de se culpar. Porque se você ficar se culpando, você não progride. Então por isso que eu estou lançando um desafio hoje. Vamos corrigir a nossa rota essa semana. Vamos rever as nossas metas e prioridades. Mas pare de se culpar. Pare de correr atrás de quem te desprezou. Se alguém te desprezou, ame essa pessoa, mas toque a tua vida. O que eu disse para quem está ouvindo na íntegra a programação pelo rádio?
Se alguém foi, vai entrar outro no lugar. É assim que funciona. A coisa não para. É assim a vida. Entendeu? Então pare de correr atrás de quem te desprezou. É forte isso aqui. Espero que você entenda. Pare também de ficar dando desculpas. Ah, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho dinheiro, eu quero, mas não vai. Entendeu? Isso é desculpa. Faz tempo que eu não falo isso, mas teve um tempo na minha vida que eu falava muito. Eu falava assim, ó, nós somos especialistas, nós seres humanos, a dar desculpas. Quando a gente não quer uma coisa, a gente inventa uma desculpa, para não dizer que é uma mentira. Aí mentira é pecado, né? Mas desculpa, às vezes não é uma desculpa, não é uma mentira, mas é uma desculpa esfarrapada, como diz no population, no popular, né? Desculpa esfarrapada. A pessoa não fica nem vermelha para dar desculpa, entendeu? Então pare de ficar dando desculpas, irmão. Outra coisa importante, pare de se comparar com os outros. Pare de se comparar. Eu estou pegando esses pare para mim, pessoal. Se todos que estão me ouvindo não quiser, eu estou pegando para mim. Talvez essa palavra é para mim. Eu recebo com humildade. Jesus, me ajuda então. Vai que é para mim essa palavra. Porque quem está pregando também. A palavra é para quem ministra também. Entendeu? Então pare de se comparar com os outros. Se você mora numa casa, pare de comparar com a casa do vizinho. Se você acha que a casa do vizinho é melhor que a tua, ele deve ter os méritos para estar onde está. Entenda isso. Estou dando um exemplo, tá? Pare de comparar, né, com os outros. Talvez você tenha o seu próprio negócio, você montou uma loja. Por exemplo, tem gente que começa trabalhar em casa com um negocinho pequeno, aí já daqui a pouco ele amplia uma sala da casa dele e faz uma sala comercial, daqui a pouco ele vai crescendo, daqui a pouco ele está um mercado grande. Entendeu? Aí um vê aquele camarada fazer isso, eu acho que eu vou fazer igual o outro. E não dá certo, ou seja, não é para todo mundo. Então você tem que descobrir qual é o teu forte, qual é a tua área. E se você começa algo e não dá certo, não é errado você pausar, recompor tudo aquilo ali e recomeçar. Ou a mesma coisa, ou uma outra coisa. Entendeu? Essa é uma palavra aqui justamente para termos uma semana frutífera, produtiva e que o Espírito Santo ajude a todos nós a colocarmos em prática, a entender essa palavra. Mas pare de ficar se comparando com os outros. Entendeu? Às vezes até mesmo pregadores do Evangelho. Existem muitos homens de Deus, muitos homens e mulheres de Deus que pregam a palavra de Deus, né, com seriedade. Existem muitos. Mas às vezes alguns começam a se comparar. Nossa, eu prego, por que não vai para frente aqui? Por que não vai para frente ali? Amado, você tem que ter certeza. Primeiro, o que você está fazendo, Deus te chamou? Você tem que ter certeza. Deus te chamou para isso? Deus é que deu essa missão para você? Então faça com amor, faça o teu melhor, desenvolva o teu melhor. Talvez o que está faltando em muitas pessoas, e principalmente pessoas que ensinam a palavra de Deus, talvez está faltando eles lerem um pouquinho mais a Bíblia. Talvez está faltando eles começarem a ler bons livros. Talvez eles estão precisando orar mais. Talvez está faltando algum ingrediente aí que você está deixando a desejar. Porque deve ser triste aquelas pessoas que pregam, mas ele pega lá e falou, bom, hoje eu nem sei o que eu vou falar, meu Deus. Quer dizer, se não sabe o que vai falar, então ore pedindo sabedoria a Deus, ore, Espírito Santo me dê uma palavra e leia as Escrituras, se é o caso, para pregar a palavra, para dar um ensinamento espiritual, né? Um conselho bíblico. Agora, na área profissional é com você. De repente, o teu negócio não vai, porque você está precisando ver. Às vezes é necessário você ver outros que estão crescendo, não no sentido de invejá-los, mas de ver, ó, se ele está fazendo isso, de repente eu tenho que melhorar aqui, tenho que melhorar ali. Essa é a realidade. Não quer dizer que o que aconteceu com um igualzinho vai acontecer igualzinho para você. Talvez vai acontecer até melhor para você. Entendeu? Então isso tem a ver com metas, com prioridades da nossa vida. Mas muitos filhos e filhas de Deus acham, não, Deus vai fazer tudo, né? Deus, ele pode fazer tudo? Ele pode fazer tudo, mas ele não vai fazer tudo para mim se algo que ele vai fazer para mim depende de eu reagir. Ou seja, agir, ter atitudes, ter ação, não é? Principalmente os cristãos. Senhor, que muitas almas se convertam. Isso é bíblico, orar para que vidas sejam salvas. A gente faz isso também. Só que muitas vezes Deus vai falar para você, vai lá e fala de mim para aquela pessoa. Né? Vai lá e faça isso, faça aquilo. Então a gente tem que saber ouvir
a voz do Espírito Santo, o direcionamento de Deus. Então, minha gente, não vamos desperdiçar o nosso tempo. Não desperdice o seu tempo com coisas fúteis que não te levarão a lugar nenhum. Então, uma dica aqui para a gente botar ordem: estabeleça metas tangíveis. O que é metas tangíveis? Que são alcançáveis. Porque às vezes você colocou umas metas inatingíveis e está frustrado, porque você pode até atingir isso, mas não é para agora. Às vezes é um plano para o futuro, bem lá na frente. E você tá achando que de um dia para o outro as coisas vão acontecer. Esse dia eu até postei uma frase aí: fique tranquilo, a qualquer momento o de repente de Deus pode acontecer em qualquer dia normal. Mas se acontecer um de repente, é porque eu estou fazendo alguma coisa. Eu estou em movimento. Esse de repente foi lá no livro de Atos, quando um grupo lá de em torno de 120 pessoas estava ali no cenáculo. Jesus falou: fica lá até que do alto sejais revestidos de poder. Eles ficaram lá esperando, eles obedeceram uma instrução de Jesus. Eles ficaram esperando, eles obedeceram. Quando veio, de repente veio. E todos foram cheios do Espírito Santo. Então, é isso. Então, o de repente acontece para quem está esperando esse de repente, se preparando para tal. Isso pode se aplicar no questão espiritual, no nosso crescimento espiritual, no seu crescimento intelectual, no seu crescimento financeiro, no seu crescimento aí na sua empresa, nos seus negócios, seja empresa que você seja empregado ou você seja o proprietário, entendeu? Tudo uma questão de tempo. Então, a Bíblia é bem clara sobre isso. Há um tempo determinado para cada propósito. Qual que é a dica? Peça para Deus. Por isso que nós oramos. Peça a Deus para ajudá-lo a discernir. Essa palavra é muito importante. Discernir o tempo. Entender o tempo e o modo oportuno para você agir e ver realizados os seus sonhos. Entende? Agora, é importante também termos atitudes concretas. Atitudes concretas. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Aí é com você. Mas eu até escutei mais uns pares aqui. Antes de eu continuar aqui, eu vou falar mais uns pares aqui, ó. Pare de agradar a todos. Ninguém vai agradar a todos. Nem eu e nem você. Entendeu? Pare de querer agradar todo mundo. Você não vai conseguir. Por isso que você está aí para baixo. Você quer agradar todo mundo. Você não vai agradar, não. Não vai mesmo, não tem como. Ainda mais nos dias de hoje. Entende? E outra coisa aqui. Pare de fugir dos seus problemas. É problemas. P-R-O-B-L-E-M-A-S. Pare de fugir dos seus problemas. Você vai ter que encarar, meu amado. Como diziam os antigos, não adianta tapar o sol com a peneira, que a peneira é furadinha, então não vai dar. Então pare de fugir dos seus problemas. Tem um problema para resolver? Ore e busque resolvê-lo. Se você conseguir resolver sozinho, com a ajuda de Deus, melhor ainda. Às vezes, dependendo do problema, talvez você vai ter que compartilhar com alguém. Talvez. Aí é com você. Aí a conjuntura a familiar, estrutural, é com você. Você que tem que ver. Então, simplesmente, meus amados e queridos, pare e comece a direcionar ou redirecione sua energia para o que realmente importa. Eu acredito que tanto eu quanto vocês que estão me ouvindo, eu acredito que nós, muitas vezes, gastamos energia em algo que não é para gastar. Dá para entender isso? Às vezes você fica gastando energia, preocupado com coisa que não é para preocupar, tá? Sabe? Então, e sendo que você precisa gastar talvez energia para coisas que realmente importam, para coisas que têm valor, para coisas que têm lógica, nexo, entendeu? Então, não perca o foco. Então, se o seu sonho é ser um profissional competente,
se é o teu caso, um profissional competente e reconhecido no mercado de trabalho, então busque se atualizar. Né? Busque, eu sempre falo isso aqui, talvez você vai ter que fazer um curso para se especializar, para ter um aprimoramento. Hoje existem muitos cursos bons que às vezes não vai muito, nem tem muito investimento financeiro. Às vezes alguns você consegue na faixa, como diz, né? Gratuitamente. Às vezes outros você vai ter que pagar uma taxinha, alguma coisa assim, né? Naquilo que você tem que investir nisso. Tá? Busque fazer isso. Entendeu? Hoje tem muitas áreas aí que você precisa ver. Então, se você quer o teu sonho, então melhore. Você precisa afiar. Sabe o que é afiar? Afiar a sua ferramenta de trabalho. E falando em afiar, a minha memória vai nos tempos passados do meu avô, que eu lembro disso aí, quando ele morava no sítio. Eu vi o meu avô, na época do meu avô, que ele tocava o sítio, na roça, não tinha os maquinários modernos de hoje. Com essa tecnologia de tratores, tudo moderno, né? Era tudo no braço, era facão, era enxada, foice, esses materiais aí, né? Rastelo. Talvez gente jovem nem sabe o que é rastelo. Procura no Google aí, porque não dá para eu explicar tudo aqui. Então, veja bem. Então, o que acontece? Eu lembro do meu avô, ele chegava à tardezinha da roça, do sítio, ele pegava ali, limpava a enxada dele, limpava ali certinho. Aí passava lima que para deixar a enxada bem afiadinha, né? Para cortar bacana o mato lá, né? Ele pegava a foice dele, limpava tudo. Então ele era organizado, ele limpava as ferramentas dele e guardava no lugar certinho, porque no outro dia ele levantava, aí ele fazia suas orações, ele lia um texto bíblico, aí a minha avó ia fazendo café e meu avô ia orando, um fazendo uma coisa, outro, cada um fazendo uma coisa ali, ele orando pela família, aí tomava o seu cafezão, aí ele já pegava o seu kit de ferramenta que estava limpinho para o trabalho do dia. O que muita gente não faz? Talvez não é literalmente no caso do meu avô, né? Mas tem muita gente assim, terminou o dia, faça uma limpeza, sabe? Uma limpeza dos seus pensamentos. Às vezes a tua ferramenta não é como era antigamente. A tua ferramenta às vezes é a tua mente depende do setor que você trabalha, a área que você atua, não é? Então você tem que fazer às vezes uma limpeza mental, refletir, descartar umas coisas para dormir bem, para no dia seguinte você estar bem, não é? E às vezes é o material. Às vezes tem loja que você vai assim no escritório, chega lá, é uma bagunça, você olha assim e fala, meu Deus, como é que ele acha esses documentos, né? Aí um dia um cara foi num lugar desse aí, o cara falou, não mexa aqui, porque tá meio bagunçado, mas eu sei onde estão as coisas, né? Só o dono para entender essa bagunça, né? Então, às vezes, literalmente tá meio desorganizado, né? Uma peça tá no lugar da outra, tudo. Então, isso também tem a ver com o crescimento, com a evolução da pessoa, entende? Então, não perca o foco. Outra dica importante aqui, converse com pessoas mais experientes, bem-sucedidas na área em que você atua e quer crescer, quer desenvolver. É isso. Agora, se você quer crescer, mas quer perguntar para o outro que está pior que você, ele também quer crescer. É isso, entende? Não estou dizendo que o outro que está atrás de você ele é menor que você ou não pode. Estou dizendo que você tem que ter inteligência, é com você. Você tem que ter inteligência. Entendeu? É isso, Deus te deu inteligência, então use. Ok? Agora, se você é um empregado, né? Então, trabalhe direitinho, seja uma pessoa pontual, né? Seja prestativo, aprimore-se naquela área, recicle, faça reciclagem. Tem empresas que até investem nos funcionários, aproveite se a empresa está patrocinando um curso daqui, um curso dali, faça o teu melhor. Porque qual que é o problema de muita gente? Às vezes ele acha que é o sabidão, e a empresa está patrocinando por ele mais um curso, e até ele vai, porque a empresa meio que quase que obriga, às vezes, né? E ele vai, e ele pensa, eu que tinha que ser o professor, eu que tinha que estar dando ensino. Não, meu irmão, às vezes você tem que estar lá para ouvir e ver alguns pontos cegos que você tem. Entendeu? É isso mesmo. Mesma coisa eu falar, eu prego o evangelho, eu não preciso ouvir ninguém. Como não preciso ouvir ninguém? Claro que eu tenho que ouvir outros. Só que cada um tem que escolher, eu escolho. Eu estou num nível que eu escolho. Eu quero ouvir A, B, C, D. E se falar alguma coisa que não me interessa, eu descarto aquilo que eu pego e retenho o que é bom. Aí é uma questão de maturidade, de entendimento. Entendeu? Entende? É isso. Tem outras pessoas que ela vai receber um ensinamento, ela não tem paciência de ouvir. Aí ela atribui isso. Ela pega uma frase isolada,
ou a mensagem pela metade, e aí não funciona. Você tem que ouvir na íntegra. Se é um assunto que te interessa, faça isso. Hoje tem o acelerar ali a voz, coloca no 2x lá, um negócio mais rápido. Tem tudo isso. Se você deseja ter, por exemplo, uma família abençoada, uma família bem estruturada, unida, ore, peça a Deus sabedoria para você escolher um cônjuge que tenha princípios, no caso de quem é solteiro, solteira. Tá certo? Essa mensagem é para todo mundo, mas deve ter gente solteiro aí. Quem é solteiro, levante a mão. A galera do solteiro, diga amém. Entendeu? É isso. Então você precisa se conectar. Agora, você está solteiro, mas fica escondido na caverna, irmão? Ficar escondido, você quer que Deus ainda manda na tua casa. Porque tem cristão que é folgado, hein? Não, Deus vai mandar na minha casa. Às vezes ele não manda não, pessoal. Às vezes sim, às vezes não. Cada caso é um caso, viu? Deus faz o que ele quiser, ele é Deus, né? Agora, se você já é casado, maridão, casado, esposa, né? Casado, peça ao Senhor para ajudá-lo a plantar amor, respeito, compreensão, fidelidade, lealdade, a cultivar um bom diálogo respeitoso, a ser um bom exemplo de cristão. Às vezes o cara na casa, ele dá mau exemplo. Aí ele vai cultuar a Deus na igreja, lá é um santão. E quer dar lição de moral nos outros, mas ele próprio nem pratica o que ele ensina. Então essas incoerências é triste. Entendeu? E assim vai. E vamos ter uma semana abençoada. Vamos ter uma semana próspera, que estamos recebendo instruções. Isso aqui são instruções para uma vida melhor. Para, de fato, enxergarmos novas e grandes oportunidades que Deus está abrindo para nós hoje. E eu quero profetizar na tua vida, em nome de Jesus, você que está entendendo a palavra, que portas novas venham se abrir para você. Mas peça ao Espírito Santo. Espírito Santo, abre os meus olhos físicos e os olhos espirituais. Porque tem coisa que você não vai enxergar com os olhos naturais. Entendeu? Você vai enxergar com os olhos espirituais. Que o Espírito Santo te ajude. Que o Espírito Santo nos ajude nesta manhã. Querido Deus e Pai, eu quero te agradecer por esta palavra, por esta mensagem, por esta reflexão. Eu creio que esta palavra é para mim, Senhor. Mas eu creio que é para muita gente também que está nos ouvindo. Deus, ajude a todos nós a colocarmos em ordem aquilo que em nossa vida esteja em desordem, esteja fora dos teus propósitos. Nos ajude, Pai, a redirecionar nossa energia para aquilo que realmente importa, para aquilo que realmente tem importância e tem prioridade e que o Senhor está nisso, meu Pai. Nos ajude, Pai. Essa ajuda que nós pedimos é para todos que estão nos ouvindo, entendendo o ensinamento e precisando de uma luz, precisando de sabedoria do alto, precisando, meu Pai, de uma direção. Ajude a cada um a ter atitudes concretas e não simplesmente discursos ou promessas vazias, mas que possamos honrar nossa palavra, que possamos honrar nossos votos, que realmente sejamos pessoas do bem e pessoas que façam bem e pessoas realmente sensíveis à voz do Espírito Santo. Senhor, proteja a minha família e a família de todos os ouvintes. Abençoando os casais, abençoando os jovens, crianças, adolescentes, abençoando o vovô, a vovó, abençoando toda a família, Pai. E eu coloco no altar da oração nesta manhã todos os pedidos que chegaram hoje, os mais diversos, Pai. Meu Deus, que a tua misericórdia, graça, favor e bondade seja sobre cada um deles, Pai. Que seja um dia e uma semana de colocarmos em ordem, de não perdermos o foco daquilo que o Senhor quer que a gente fique focado, Pai. Ajuda a todos, dê sabedoria, dê uma ideia para essa pessoa, que essa ideia se torne um projeto e esse projeto se torne coisas grandiosas para que a pessoa seja abençoada, mas muitas outras pessoas também sejam abençoadas com o projeto que essa pessoa vai desenvolver debaixo da bênção do Senhor Deus Todo-Poderoso. Abençoa a vida financeira dos ouvintes,
o empresário, o empreendedor, o trabalhador, a trabalhadora, o aposentado. Abençoa, Senhor, que não falte nada neste lar. Abençoa a conta que eles têm que pagar, as contas do dia, compromissos financeiros, aquelas contas fixas que todo mês temos que pagar e outras extras que às vezes aparecem, que todos têm os recursos para cumprir com seus compromissos, seja a semana da mudança financeira, seja mudança, ou seja, cancelamento de dívidas, negociações para que essa pessoa resolva e que ainda este mês ela já tenha êxito nesta área das finanças, do trabalho e dos seus negócios. Que a bênção do Senhor, que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta desgosto. É esta bênção que nós queremos para as nossas vidas. Abençoa os agentes de Deus e todos aqueles também que têm semeado com fé, com amor e com alegria no agindo Deus. Abençoa as finanças do assalariado, o prolabore do empresário, o autônomo, o profissional liberal. Abençoa também a água, Pai, que eu separo e que os ouvintes separam também. Que após essa oração a água se torne um remédio espiritual. Saúde, cura, libertação e restauração para todos. Em nome de Jesus. Amém. Milhares de pessoas têm sido abençoadas através do programa Agindo Deus, quem impedirá? E hoje é o dia do seu milagre. Queridos e queridas, nosso convite é para você estar conosco em nossos cultos presenciais do mês de fevereiro. Em fevereiro, vamos ter dia 2 de fevereiro, às 9h30 da manhã. E depois, dia 16 de fevereiro, vamos ter às 9h30 da manhã e às 15 horas. Nesse endereço, Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba, entrada franca, aberta a todas as pessoas. Se você está recebendo esse convite, então é para você, meu amado e minha amada. Agindo Deus, quem impedirá? Abençoando vidas, abençoando famílias. 2025, o ano de novas e grandes oportunidades. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.